A gente já starta o programa de hoje falando justamente do Clube Atlético Paranaense. O Furacão que finalizou a sua preparação agora no período da manhã no Cátia Alfredo Gottardi, o CT do Caju, visando o compromisso contra o Boca quinta-feira, 21h30, em Buenos Aires, no místico estádio La Bombonera. Como disse o professor Silas, o Atlético já está classificado, depende apenas de um empate para carimbar o seu passaporte como primeiro lugar do Grupo G da Libertadores, o que vai trazer para ele, Atlético, o benefício de decidir as oitavas de final jogando a segunda partida na Arena, no Caldeirão, o estádio Atlético Paranaense. Com relação à equipe, o Thiago Nunes não adiantou a formação que vai a campo contra o Boca amanhã, mas a tendência, pelo menos num primeiro momento, é que ele possa fazer alterações na equipe, a exemplo do que ocorreu em Chapecó. Ele conta com a volta dos jogadores titulares, como o Thiago Heleno, o Bruno Guimarães, e o Thiago Nunes sinalizou com a possibilidade de atuar o Atlético com 3 zagueiros, uma formação um pouco atípica, diferente. Conta com a volta também do El Comandante, Dom Lúcio González, ele que é experiente, argentino, gringo, tem aquela cadência, pode até ser o capitão do Atlético. Então, com as voltas do Thiago Heleno, do Lúcio González, do Bruno Guimarães, com todos os atletas à disposição, a exceção aí, o Madison em recuperação com uma lesão na coxa e também o Camacho, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Bruno Nazário não é titular, mas vem no processo de transição e segue no DM atleticano. A pergunta que não quer calar, já passando para o nosso comentarista, o que você acha, o que te parece essa formação para jogar fora de casa? O Atlético tem a tendência de ter 3 zagueiros amanhã contra o Boca. Exatamente, porque até a tendência de ter 3 zagueiros é que o Atlético ele vinha sofrendo muito com a sua lateral direita, com o Jonathan. O Jonathan ele caiu muito de produção ao longo desse ano aqui, está longe de ser o Jonathan do ano passado. Então a tendência de jogar com 3 zagueiros é você ter um sistema defensivo mais consistente, mais sólido. Agora, o Atlético ele tem uma vantagem fantástica em relação ao Boca Juniors, porque o Atlético ele vai fazer o jogo dele, vai estar tranquilo, não precisa correr atrás de resultados, não precisa se esforçar. E naturalmente que o Boca Juniors, como precisa até de pelo menos um empate, o Boca Juniors jogando em casa vem para cima do Atlético. O Atlético tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tocar muita bola, ter a posse de bola que é natural da formação do Thiago Nunes, ter a posse de bola e deixar o Boca Juniors correr atrás do resultado e o Atlético jogar no erro do Boca Juniors e jogar no contra-ataque. Agora, o fundamental é a participação do Lúcio González nessa equipe, porque é o cara que vai dar experiência, que vai cadenciar, que vai tranquilizar o jogo. Então, eu acho que para o Atlético é mais um jogo de treinamento para a próxima fase do que um jogo oficial mesmo que ele precise desse resultado. E fica a interrogação com respeito à escalação do Atlético Paranaense, que só vai ser divulgada momentos antes da partida, mas a gente pode esboçar aí um Atlético com o Santos no gol, na direita a presença do Jonathan, na esquerda o Renan Lodge, aí os 3 zagueiros, pelo menos na teoria, Paulo André, Léo Pereira e Thiago Heleno. Fica a presença do Lúcio González no meio-campo, o Nicão, aí que reside a situação da dúvida. Será que ele vai tirar o Tomás Andrade? Pode fazer uma outra modificação? Eu sei que na frente joga o Marco Ruben e o Rony, claro. Pelo menos no campo da especulação, no campo da teoria, vai muito da preferência do treinador, mas acredito que para essa partida, como disse o Silas, a presença do Lúcio González é inevitável. Não sei quem sai na equipe do Atlético, mas a espinha dorsal, a base, 90% da equipe está formada. Exatamente. E agora, a dúvida maior justamente reside no meio de campo, porque você tem o Marco Ruben, que a bola precisa chegar no Marco Ruben. O Marco Ruben não pode ficar saindo da área para construir jogo, porque ele vai construir jogo para quem? Para ninguém. Então ele precisa de alguém que municie, construa as jogadas para a finalização do Marco Ruben. O Rony é o jogador da velocidade, é o jogador que o Atlético vai usar para buscar os contra-ataques, mas fundamentalmente precisa de um meio de campo, porque o meio de campo vai ter que segurar o Boca Juniors no campo deles. Então não adianta montar um sistema defensivo bastante sólido e ficar com o time recuado, ficar levando pressão. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. Então tem que segurar o Boca Juniors mais no campo deles. É aí que entra a necessidade de um meio de campo que toque a bola, que cadencie o jogo e que municie o sistema ofensivo, principalmente com o Marco Ruben.
O Atlético tem aí a prerrogativa do empate, mas eu até questionei o técnico Thiago Nunes na entrevista coletiva lá na cidade de Chapecó, na Arena Condá, quando do empate com a Chapecoense 1-1, e eu falava exatamente sobre essa situação. Você pode ter um sistema defensivo formado por 3 até 5 jogadores, com a variação tática do 5-3-2, com 2 volantes, o Lúcio pegando aqueles cão de guarda para fazer um meio-campo bem aguerrido, mas se você ficar toda hora com os 5 lá atrás, mais 3 defendendo para esperar por uma bola, com 2 atacantes, é aquilo que você falou. O Thiago concordou com isso. Eu não posso ficar com a equipe totalmente retraída, porque se eu vou chamar o Boca Juniors, uma hora eu vou tomar o gol. Senhor. Exatamente. Aí começa aquele bombardeio, aí começa aquela pressão. E aí o Atlético não consegue sair lá de trás, vai chegar uma hora que vai acabar tomando um gol. Então o Atlético, como a gente sempre fala, o sistema defensivo, você, para ter um sistema defensivo sólido, não precisa encher de zagueiro ou ficar com o time todo recuado lá atrás. Um sistema defensivo sólido, ele começa em segurar a equipe adversária lá no seu campo. Então, aí que começa o sistema defensivo. Por isso que a necessidade de um meio de campo que segure o Boca Juniors lá no seu campo. Não deixa o Boca Juniors ficar alçando bola, abrindo espaço, finalizando, infiltração. Não, tem que segurar o Boca Juniors lá no seu campo. Com o tempo, o Boca Juniors, se tiver dificuldade em chegar perto do gol, a pressão começa a aumentar e aí o Boca Juniors começa a errar. E aí é que o Atlético tem que usar do erro do adversário. E a proposta do contragolpe, o Atlético jogando em transição com velocidade, pode ser, de repente, uma alternativa para a equipe rubro-negra nessa partida contra o Boca. Repito, o Atlético viajando nesse momento para a capital argentina, para Buenos Aires, chegará prevista para as 3h30 da tarde, horário de Brasília. 4h30 da tarde, os jogadores fazem o trabalho de reconhecimento de gramado lá na Bombonera, bairro de La Boca, em Buenos Aires, para encarar o tradicional Clube Atlético Boca Juniors amanhã, 21h30, valendo a liderança do Grupo G da Libertadores.